Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Oh, Jesus amado. Jesus, nós vamos falar, vamos tentar entender um pouco mais da palavra do Senhor. E eu coloco uma questão. Qual o ponto mais alto da vida de Jesus na Terra? Qual é o ponto mais alto da vida de Jesus na Terra? No vosso entender, qual é o ponto mais alto da vida de Jesus enquanto esteve aqui na Terra? Na cruz. Qual foi a cruz? Alguém mais tem outra opinião? Está consumado. Alguém mais tem outra opinião? Qual é o ponto mais alto da vida de Jesus aqui na Terra? É o Espírito Santo. Alguém mais tem outra opinião? O nascimento. Não sei. Está tudo certo. Amém. Amém? Podem abrir em Marcos 10. Vamos ler Marcos 10, de 20 a 22. Faz favor. Irmãos, conhecem esta passagem, aquela passagem daquele jovem rico, tinha muitas propriedades, até tinha conhecimento da Tora, não é? Como judeu, desde criança eles são ensinados na Tora, faz parte da vivência deles. No entender dele, ele seguia Jesus, ele tinha desejo de seguir Jesus. Amém? Amém. Ele tinha esse desejo dentro dele de seguir Jesus. E pode-se entender que ele já era um daqueles que seguia Jesus. Seguia Jesus, atenção. Seguia Jesus. Então ele diz assim. Então ele respondeu, Marcos capítulo 10, versículo 20 a 22. Então ele respondeu, Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, ele sabia as leis de Tora. Ele seguia, como bom judeu, ele seguia aquilo que tinha sido ensinado. E Jesus, fitando, fixem esta palavra. E Jesus, fitando, e eu repito, fitando, o amor e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e traz o tesouro no céu. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aleluia. Nesta passagem, normalmente, Jesus fitando-o. Isto tem um significado mais profundo do que nós, quando passamos os nossos olhos pela palavra, entendemos. Jesus olhou, sondou, entrou dentro do coração deste jovem. Isto é o fitar, é olhar dentro. Não é o mero olhar, o mero ver, é entrar dentro da pessoa. Amém? Jesus fitou, entrou dentro do coração dele, entrou dentro dos pensamentos dele, entrou dentro da mente dele. Leu o seu coração. E Jesus, naquele momento, ele sabia que aquele jovem não estava ainda em condição de o seguir. Jesus sabia que este jovem ainda não estava capaz de ir à cruz. Aquele jovem queria muito seguir a Jesus, talvez pelos milagres que ele tinha visto, talvez por tanta coisa que ele tinha visto, que ele tinha ouvido, testemunhos que ele tinha ouvido e até presenciado, se calhar alguém amigo que Jesus tinha feito, que aquela vida tinha alterado, tinha sido mudada. Mas ele ainda não tinha a capacidade para cruzar a vontade
ele ainda não estava capaz de ir à cruz. Por isso, Oh, Espírito Santo. ele ficou triste quando Jesus lhe disse: vai Vai. e vende. Ou seja, larga aquilo que te prende. Amém, Jesus. Larga aquilo que te prende. Deixa, caminha comigo para a frente. Caminha comigo. Mas Jesus já sabia. Porque Jesus não fitou dentro dos olhos, fitou dentro do seu coração. Jesus sabia. Ele ainda, nós não sabemos o futuro deste jovem aqui na palavra. Não sabemos se mais tarde ele realmente seguiu a Jesus como Jesus o estava a ensinar. Não sabemos. Mas Jesus sabia que naquele momento ele ainda não estava pronto para o seguir. Oh, Não estava pronto para ir à cruz. Oh, Deus amado. E Deus aqui fala-nos o que é mais importante: Oh, aleluia. os bens desta terra ou a cruz? O que é mais importante? Os bens desta terra podem ser excelentes, podemos ter uma vida maravilhosa, mas quando fechamos os olhos pode terminar aí e irmos para um caminho mau, certo? Para um lugar muito mau. Ou a cruz, onde nós dizemos constantemente, onde temos de dizer constantemente: sim, Senhor, não a minha vontade, mas a tua. Este jovem não conseguiu, nesta altura, ainda ter feito isto que Jesus lhe tinha dito. Jesus testou. Eu conheço o teu coração, eu sei o que está lá dentro, mas ainda assim eu vou-te dar a oportunidade a ver se tu mudas. Então vai, larga, vai e vende, dá, deixa. Ele, como era dono de tanta coisa, ele estava preso às riquezas, às propriedades, à posição social. E aqui nós podemos ver aquela passagem que o Senhor diz: mais fácil é entrar. Não é? O rico tem dificuldade em entrar no reino dos céus do que o cabelo passar no buraco de uma agulha. Porque as riquezas deste mundo, elas são chamativas, elas prendem. Não é? É verdade, Jesus. Então Jesus já nesta altura ele estava a mostrar ao jovem a cruz. Jesus já estava a falar da cruz. Podemos entender desta maneira, não é? Então a cruz é o ponto mais alto da vida de Jesus na terra. Amém. Quando ele disse: Senhor, Pai, se for possível, passa de mim as causas, mas ainda assim, se eu tiver que ir e ser pregado na cruz, eu vou. Não é? Eu vou. Jesus estava pronto para ir à cruz. E nós temos que entender que este caminho da cruz é um caminho. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós não formos à cruz, meus amigos, nós não temos isto que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amém. Glória a Deus. Amém? Quantas vezes nós temos de ir à cruz? Quantas vezes nós queremos cruzar a nossa vontade com a vontade de Deus? Quantas vezes é que nós queremos? Se calhar nunca. Porque a vontade de Deus é fácil para aqueles que querem obedecer. Para aqueles que não querem obedecer, é muito difícil. E pode ser em coisas simples. Mas se nós não estamos preparados para isso, para largar, é difícil ir à cruz. Estão a entender? Amém. Jesus sabia que o coração deste jovem estava na família, nos seus bens, nos prazeres desta vida. E nós? Onde é que está o nosso coração? Onde é que está o nosso coração? É uma pergunta para nós analisarmos. Após Jesus questionar por 3 vezes a Pedro, lembram-se? Se ele o amava, Pedro dizia: sim, Senhor, eu amo-te. Eu amo-te. Jesus perguntou 3 vezes:
tem um motivo. E uma vez Pedro disse: Senhor, tu sabes. Jesus fitou Pedro, entrou dentro do seu coração. Jesus sabia as fraquezas dele, sabia que ele ia negá-lo 3 vezes. Por isso Jesus perguntou 3 vezes: Pedro, amas-me? Pedro negou 3 vezes Jesus. E Jesus, quando lhe perguntou amas-me 3 vezes, Jesus estava a quebrar a negação dele. Eu não sei se me estou a fazer entender. Amém. Glória a Deus. Pedro dizia: sim, eu amo-te, de boca. É, Jesus. Eu amo-te, de boca. Quando o Senhor entrou no coração de Pedro, ele disse: espera aí. Pedro deve ter ficado assim: espera aí, que o Senhor está a ver mais do que eu. Ele está a olhar mesmo para dentro de mim. Então, olha, Senhor, tu sabes, se calhar vou fraquejar. Se calhar até te vou negar, apesar de dizer que não. A minha vontade é uma, mas se calhar quando eu me sentir apartada até te vou negar. São meras suposições. Mas Jesus, quando perguntou 3 vezes a Pedro: amas-me, amas-me, amas-me? Primeira vez que Pedro negou Jesus, primeira vez que Pedro diz: amas-me? E Pedro diz que sim. Jesus estava a quebrar a primeira vez que Pedro estava a negar. A segunda vez que Pedro nega, a segunda vez que Pedro diz amo-te, estava a quebrar a segunda vez que ele negou. E a terceira vez, Senhor, tu sabes. Ele estava a negar a terceira vez que negou Jesus. Jesus usou a palavra de Pedro, amas-me, para aliviar a culpa que ele mais tarde iria sentir por ter negado a Cristo. Ele sabia que Pedro tinha falhas, mas ainda assim ele usou este homem, este nosso irmão, para ser uma pedra dentro da igreja, para ser um alicerce. E isso quer dizer que, mesmo com as nossas falhas, Jesus vê uma pedra valiosa em cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Mesmo com as nossas falhas, Obrigado, Jesus. Ele vê em nós uma pedra preciosa e valorosa dentro da igreja. Amém? Amém. Se não formos à cruz todos os dias, não chegamos ao nosso destino. Jesus, nesta passagem, Marcos 10, eu já revelava sobre a cruz a este jovem, como eu falei anteriormente. O jovem não estava a entender, mas Jesus já lhe estava a dizer: se tu não cruzares a tua vontade com a minha, tu não és meu discípulo. Podes ser meu seguidor, como grande multidão, mas não és meu discípulo. Quem somos nós? Seguidores ou discípulos? Os discípulos são aqueles que vão à cruz. Os seguidores ficam a ver. É muito bonito, sim, Deus faz milagres, Jesus faz milagres, mas eu quero viver a minha vida. Jesus salva, sim, eu até aceitei Jesus um dia, sou salvo. Como é que está a tua vida? Houve transformação? Permitiste que Deus mudasse a tua vida? Permitiste que a cruz, onde Jesus tomou o teu lugar, tivesse efeito realmente na tua vida, nas tuas decisões, no teu falar, no teu caminhar? Permitiste? Quando nós aceitamos Jesus, o nosso encontro com Jesus é na cruz, não se esqueçam disso. Tem que haver transformação em nós. Porque se não existir transformação, se não existir mudança, foram só meras palavras. Amém? Amém. A cruz é o início e o fim da nossa caminhada cristã.
A cruz é o início onde nós nos encontramos com o Senhor e temos que continuar naquele caminho. E é o final da nossa caminhada cristã. Muitos iniciam bem, iniciam o caminho da cruz, mas desviam. Não chegam a bom termo. Não é a caminhada cristã que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos propõe caminhar. Amém? Amém, Jesus. Se sairmos do caminho da cruz, o qual Jesus percorreu quando disse: mas faça-se a tua vontade, não teremos parte nele, não teremos parte com ele e não teremos parte para ele. Quando nós saímos do caminho da cruz, meus irmãos e minhas irmãs, se não houver, faça a expressão, um clique em nós a determinada altura da nossa vida e voltarmos atrás, as coisas não nos vão correr bem. Porque só nos estamos a enganar a nós. Amém? Quem toma as decisões aqui na Terra somos nós. Deus dá-nos a oportunidade, dá-nos as possibilidades. Verdade. Escolhes a vida ou escolhes a morte? A escolha é tua. É Deus. Verdade, Jesus. Ele diz: eu quero que tu escolhas a vida, mas a decisão é tua. Aquilo que eu tinha que fazer eu já fiz, não posso fazer mais nada, eu enviei o meu filho por ti. Tu és livre de aceitares ou não. A escolha é tua. As consequências virão sempre mais tarde. Não é? Nós temos poder nas nossas decisões, mas não temos poder sobre as consequências dessas decisões. Nunca. Nós podemos ter uma decisão boa, sabemos que a consequência vai ser boa. Temos uma decisão má, a consequência vai ser má. Ela vem sempre, mais cedo ou mais tarde, essa consequência vem-nos sempre poder agora. Amém? Amém. A cruz é o cruzamento da nossa vontade com a vontade de Deus, é o ponto mais alto da nossa passagem nesta terra. Na cruz, Jesus tomou o nosso lugar, verteu o seu sangue, assinou por baixo o termo de dívida que pesava sobre nós ao dizer: está consumado. Nos tempos antigos, nos tempos do Império Romano, quando havia o Império Romano que tinha dominado Israel, quando existia uma dívida para que o Império Romano fosse ele imposto, fosse o que fosse, havia um documento onde estava escrito toda a dívida e embaixo havia um espaço vazio. Quando essa dívida era paga, ou pelo próprio ou pela família, os romanos escreviam: está consumado, está tudo pago, não há mais dívida. Esta dívida acabou aqui. Podem vir outras, mas esta acabou aqui. E isto foi o que Jesus fez por nós na cruz. Já tinha o termo de dívida com os nossos nomes. Mas na cruz Jesus diz: está consumado. Glória a Por Deus. baixo daquele termo de dívida com os nossos nomes, está escrito com o sangue de Jesus: está consumado. Eles não devem nada, eu paguei por eles. Não há valor maior a ser pago. Foi com o meu sangue, diz o Senhor. Amém, Foi com Jesus. o meu sangue. O meu sangue. Amém, Jesus. Jesus na cruz, Ele revelou-nos a sua grandeza, o seu poder e a sua autoridade. Amém? Por este motivo, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Só em Jesus nós temos a verdade. Só em Jesus nós somos libertos. Podemos fazer mil e uma coisa, mas só Jesus tem o poder, a autoridade e a legalidade para nos libertar. Muitas pessoas ainda dentro da igreja estão presas porque ainda não entenderam
entregando ao Senhor aquela área ou aquela situação, só assim elas podem ser libertas dessa situação. Elas preferem ter aquela mágoa, aquele rancor, seja o que for, como, passa a expressão, um animalzinho de estimação, autocomiseração, ter pena delas próprias. Coitadinha de mim. Isso é um espírito de miséria, de pobreza espiritual. Só Jesus pode anular. Nós temos que entregar. Eu não quero isto, Senhor. Eu rejeito isto na minha vida. Amém. Porque aquilo que tu fizeste na cruz é muito maior do que isto mesmo. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus quer que voltemos à cruz. Iniciar este ano 2024 indo à cruz. Senhor, aquilo que eu não permiti que tu fizesses em 2020, tu fizesses na minha vida em 2023, eu entrego a ti. Essa minha vontade, essa minha teimosia. Esses meus pensamentos, esses meus achismos que acho que eu faço melhor, eu entrego a ti. Indo à cruz. Um novo início com o Senhor. Um novo ano, uma nova etapa. Um novo caminhar em liberdade, em verdade, em comunhão com o Senhor. Isto é ir à cruz todos os dias. É ir à cruz, é entender que Ele tem toda a autoridade, toda a legalidade, todo o poder. E que se nós confiarmos realmente nele, Ele faz. Não é termos fé exata como o mundo fala. Eu tenho fé. Tens fé em quê? Pois tenho fé que vai acontecer. Pois eu conheço é o Senhor da fé. Eu tenho fé no Senhor da fé. Porque o Senhor tem fé em nós, de que nós vamos ter fé que Ele é poderoso para fazer. Amém. Glória a Deus. E se nós não entendermos isto, não vamos ter as bênçãos do Senhor. Porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé naquilo que o Senhor fez na cruz, que foi o maior sacrifício que alguma vez aconteceu e nunca mais vai tornar a acontecer, nós não agradamos a Deus. Estamos a anular o benefício que o nosso Pai nos deu, entregando o seu Filho unigênito, o nosso irmão mais velho, que tomou o nosso lugar naquela cruz. Jesus carregou os nossos pecados. Jesus carregou o pecado de todo o mundo. Por isso o Pai não conseguiu olhar para o Senhor na cruz. Na altura da crucificação, quando Jesus diz: Pai, Pai, porque me abandonaste? Jesus ficou sozinho naquele lugar. A única pessoa que o sustentava a nível espiritual era o seu Pai. E o Pai tapou os olhos. Sabem porquê? Porque o Pai não conseguiu ver tanto pecado sobre os ombros do seu filho. E o Pai teve, como juiz, teve que executar a sentença. Jesus teve que morrer. O Pai sentiu a separação do Filho. O Filho sentiu a separação do Pai. Por isso, quando nós temos dor de separação, Jesus entende. Deus entende aquilo que nós estamos a passar, porque Ele passou pelo mesmo. Verdade, Jesus. Por isso, em tudo, o Senhor nos entende. Amém. Não há área nenhuma que nós possamos estar a passar por dificuldade, nenhuma, que Jesus não entenda. Verdade, Jesus. Ele passou por tudo aquilo que nós passamos. Ele foi rejeitado pelos irmãos, pelas irmãs, pela família. Foi rejeitado por aqueles que o conheciam desde criança. Aqueles a quem Ele deu a mão, a quem Ele curou, libertou.
Foram aqueles que disseram: matam, crucificam, não queremos nada com ele. Não queremos nada com esse. Como ser humano, vocês conseguem entender a dor de Jesus como ser humano? É quando nós ajudamos alguém e esse alguém nos dá uma punhalada pelas costas. E ainda assim Jesus diz: Pai, porque as pessoas não sabem o que fazem. Quando nós muitas das vezes, ai, se eu pudesse, Senhor, eu sou crente, eu sou cristã, não posso, mas se eu pudesse. E quantas vezes nós negamos a Cristo? Quantas vezes, mesmo na nossa caminhada cristã, quando não obedecemos àquilo que o Senhor nos diz, nós estamos a negá-lo? É tão simples quanto isso. Estamos a negar a eficácia da cruz na nossa vida. Quando andamos por fezada e não andamos por fé, estamos a anular a cruz na nossa vida, o poder da cruz na nossa vida, o poder do sangue de Jesus sobre nós estamos a anular esse poder. Renunciar a este mundo e a tudo o que Ele nos oferece nos afasta de Deus. É o que nós temos que fazer no ano 2024. Viver só para Ele, não fazer o que o jovem rico fez ao voltar para trás. O jovem rico voltou para trás. E nós? É uma pergunta. Ok? O que é que nós vamos fazer? Vamos continuar a caminhar para a frente? Ou alguma coisa nos está a puxar para trás e nós damos mais valor ao que nos está a puxar para trás? Com arrependimento do que deveríamos ter feito e não fizemos, do que não fizemos e devíamos ter feito. Lembrarmos que na cruz encontramos o caminho para casa. Encontramos a verdade que nos conduz a casa. Encontramos a vida eterna para a vivermos em casa. Amém. Entenderam aquilo que eu quis dizer? Amém. Eu vou repetir. Relembrarmos que na cruz encontramos um caminho para casa. Encontramos a verdade que nos leva a casa. E encontramos a vida eterna para vivermos em casa. Amém. Não vale a pena, irmãos, não irmos à cruz. É um preço muito alto não irmos à cruz. É a nossa vida, é a nossa eternidade não irmos à cruz. É o termos um futuro que Deus nos livre dele. Que Deus nos livre de nós um dia virarmos as nossas costas ao Senhor que esteve na cruz. Deus nos livre. Que nós tenhamos esta consciência. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E só dessa forma nós vamos ao Pai. E não nos iludamos que há outro caminho. Não há. A palavra diz que a porta para nós entrarmos para o Senhor ela é estreita. Cabe uma pessoa de cada vez. Mas a porta larga leva à destruição, à perdição. É difícil o caminho para a porta estreita? É. O outro caminho é largo. É podermos andar aos trambolhões, empurrar-nos uns aos outros. Mas é um precipício sem fim. Amém? Amém. Assim como Jesus fitou os olhos daquele jovem, que Jesus fita os nossos olhos, segura o nosso olhar e que nós fitemos os nossos olhos nele. Para que assim a nossa vontade se cruze com a vontade do Pai e cheguemos com segurança a casa para viver eternamente com Ele. Amém. Glória a Deus. Que nós permitamos que o Senhor nos fite. Porque quando nós dizemos, Senhor, sonda o meu coração,
Vê o que é que está dentro de mim. Aquilo que não presta, tira. Por muito que doa, tira. Porque pode estar a impedir a minha comunhão contigo, Senhor. E muitas vezes nós nem temos consciências que essas coisas estão dentro de nós. Elas estão tão camufladas, estão tão escondidas, mas ainda assim estão lá. Podem ser traumas do passado. Podem ser traumas de criança. Mas estão lá. E se nós dissermos, Senhor, sonda-me, vê o que está dentro de mim, que não presta, que está a impedir o meu caminhar, que está a impedir a minha comunhão contigo, arranca mesmo que doa. Porque Ele é o Senhor que faz a ferida, mas Ele também é o Senhor que sara. Amém? Amém. Ele é o Senhor que sara todas as nossas mágoas, todas as nossas feridas. Amém. Aleluia. Nós temos que querer, temos que desejar que Ele realmente seja o Senhor, o nosso Senhor, não somente o nosso Salvador. Se nós entendermos que Ele é o nosso Senhor, nós, como servos, além de filhos, nós vamos obedecer e vamos deixar Ele trabalhar em cada um de nós, no nosso íntimo, transformar a nossa mente, entregar-lhes os nossos pensamentos, os nossos desejos, porque nós humanos temos, o Senhor fez-nos assim. Nós temos é que os saber canalizar. Aquilo que não presta, que nós possamos pedir, Senhor, olha, eu tenho tido aqui este bichinho de estimação, mas realmente não leva a lado nenhum. Eu só sofro com isto. Só me magoo com isto. Às vezes até deixo, meramente falando, não é? Às vezes até deixo esta mágoa, este rancorzinho, esta inveja, até me sabe bem às vezes alimentar isto. Mas isto leva-me a algum lado. Traz-me algum benefício da tua parte. Traz algum benefício para alguém que eu possa ajudar? Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Tem misericórdia deles, Senhor. Dá-lhes a revelação para eles entenderem aquilo que eu estou a fazer nesta cruz. Dá-lhes revelação para a minha palavra, para eles conseguirem perceber o que realmente está escrito. Não sejam só histórias, mas que seja vivência, que seja vida, que seja poder, que seja autoridade no meu nome. É isto que Jesus fez na cruz. Está consumado. Não devemos nada ao diabo. Nós não lhe devemos nada. Se alguém deve alguma coisa, é Ele que nos deve a nós. Nós não devemos nada ao diabo. Está consumado. Amém. Quando vierem aquelas ideias de culpa, aquelas ideias que tu não prestas, aquelas palavras maravilhosas, lindas, não é? Tu não prestas. Ou mesmo no trabalho. Oh, agora pensa que é maior. E nós às vezes, Senhor, tem misericórdia. E nós às vezes com a vontade de levantar a mão, não é? Vê lá se acordas, vê lá se cresces um bocadinho. Porque o mundo não sabe. E muitas das vezes, é verdade, o mundo não sabe. Quando vidas se levantam contra nós, eles não têm consciência contra quem é que eles estão a levantar. É, verdade. Amém?
não sabem. Eles não se levantam contra nós. Eles levantam-se contra aquilo que está em nós. E nós só temos que clamar: Pai, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. A cruz está acessível para todos, mas nem todos a querem. Amém? Então nós podemos dizer: a Ele a glória, louvor, adoração. Porque Ele é o Reino. E que Jesus não se canse de fitar nos nossos olhos. Amém. Que Jesus não se canse de fitar nos nossos olhos. Jesus não se canse de nos sondar. Oh, glória a Deus. E que nós não nos cansemos de dizer: Senhor, faz mais, limpa mais, sara mais, liberta mais, retira mais, tira aquilo que não presta, tira tudo mesmo que doa. Cruz, ponto de encontro com o nosso Senhor. Amém. O ponto mais alto da vida, da vida de Jesus nesta terra. O ponto mais alto da caminhada cristã. Todos os dias ir à cruz. Todos os dias. E confiar naquele que foi à cruz no nosso lugar. A cruz existe. Mas aquele que foi à cruz não está lá. Aleluia. Glória a Deus. Não está lá. Não está na tumba. Jesus, quando saiu da sepultura, ele deixou uma coisa muito engraçada. Não um pequeno pormenor. Jesus tinha um lenço a tapar o seu rosto, a sua cabeça. Jesus, quando saiu, quando entraram e foram ver o túmulo, que o túmulo estava vazio, esse lenço, sabem como é que ele estava? Do lado, dobrado. Sabem o que é que isso quer dizer? Oh, Espírito Santo. Significado de um lenço ou um guardanapo dobrado em cima de uma mesa. O significado judaico. Quer dizer que aquela pessoa ainda não acabou, vai voltar. E Jesus deixou o lenço com quem? Eu vou voltar. Aleluia. Glória. Eu vou voltar e ele está às portas. Amém. Jesus foi à cruz, mas que está vivo. Amém. Verdade, Jesus. Que ainda hoje o seu sangue fala mais alto que o sangue de Abel. Que ainda hoje ele entra no nosso ser. Amém, Jesus. Até à divisão da nossa alma com o Espírito. Imagina. Sim, Deus. E ele sonda e vê o que não presta. Oh, Deus. Esse Jesus, o nosso Jesus, o amado das nossas almas, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, Ele está vivo. Amém. Aleluia. Glória a Ele Deus. está vivo. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, não neguemos a eficácia da cruz, não neguemos o nosso Salvador. Aleluia. Jesus não se canse de fitar os nossos olhos, de nos ver. E que Amém. nós não nos cansemos de olhar para Ele. Amém? Amém. Esta é a mensagem que eu tenho para hoje. Para Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém.